Olá, sejam bem-vindos ao módulo 5, onde nós vamos falar sobre o tema Regenerar Relações, Presença, Vínculo e Retorno à Vida. Eu sou Amanda Machado, sou pedagoga, psicomotricista e educadora parental. Eu trabalho em escolas há mais de 20 anos, sendo há 15 somente como coordenadora de uma escola. Então, nesse grande período de convivência com crianças pequenas, com suas famílias, eu venho acompanhado esse movimento, né, que não é só de dentro da escola, mas é da sociedade, onde a gente tem se desconectado das pessoas para se conectar em forma de rede, mas uma rede que não gera tantos vínculos, na verdade, nos distancia. Então, durante esse módulo, nós vamos caminhar por alguns aspectos dessa nossa caminhada evolutiva, né, que nós estamos vivendo nessa nova era, mas também vamos encontrar algumas pílulas, algumas pontas de esperança do que a gente pode fazer para mudar um pouco esse sistema ao qual a gente está sendo levado, né, a caminhar, a viver, e que para muitos parece que não vai haver solução e, na verdade, só um novo normal. Vou trazer para vocês aqui, tá? O nosso módulo, que é esse que eu já comentei, mas a minha provocação começa com essa tela. Não sei se todos aqui conhecem, mas a tela original, ela se chama A Criação de Adão, que foi pintada por Michelangelo lá por volta de 1511. Na tela original, os dedos se encontravam. Na tela que eu trago para vocês, a nossa criação tem sido a partir do smartphone. É ele que tem nos distanciado, principalmente das outras pessoas. A gente hoje percebe que nunca vivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distantes. Estamos juntos fisicamente, mas emocionalmente a gente está cada dia mais ausente. E isso não é falta de amor, é excesso de tudo. E eu acho muito importante a gente olhar para isso com mais profundidade, porque isso não é só uma questão individual, não é só do outro, ou não é só nossa. Na verdade, a gente vive hoje uma lógica que tem pedido tanto para a gente o desempenho que a gente acha que precisa dar conta de tudo. E esse tudo acaba nos tirando o que é muito valioso para nós, que é a nossa convivência. E esse rapazinho aqui, chamado Byung-Chul Han, ele, antes da pandemia, escreveu um livro sobre a sociedade do cansaço. E ele já lá atrás nos dizia que a gente vive uma sociedade que não para, onde a gente está sempre sendo solicitado a produzir, a responder, a acompanhar o tempo inteiro. Então, não é que a gente não quer estar presente, é que, na verdade, a gente está tentando sobreviver ao nosso próprio dia, a nossa própria engrenagem que, né, foi sendo conduzida, nos foi levada, então, a estar o tempo inteiro nesse movimento de estuda, trabalha, produz, em casa, a maternidade, a sociedade, tudo isso nos cobrando. E nessa de sobreviver, a gente acaba esquecendo de experienciar pequenas pausas do dia, pausas que nos são contemplativas de nós mesmos, como comer, tomar banho ou até mesmo dormir, né? Porque muito para muitos o celular toca de madrugada, enfim, e a gente atende. Não distante disso, a gente tem um filminho que eu não sei se todo mundo conhece, mas vale a pena, e eu vou dar um pequeno spoilerzinho, sim, gente, não tem como. Se chama Alice. E nesse filme, esse pai, que é esse personagem cinza, ele faz o mesmo trajeto todos os dias para levar o filho para a escola. Esse filho, que é o pequenininho laranja, ele faz um convite diário a esse pai a olhar para esse violinista que está aí atrás. Bem, o filme se desenrola, esse pai não presta atenção ao que o filho quer dizer, esse filho vira uma criança cinza, sem vida, enfim, é o que muito tem nos acontecido no dia a dia. E quantas vezes a gente para efetivamente para olhar o que está ao redor? Se eu te pedisse para fazer, então, uma lista de 3 coisas novas que você viu no caminho do trabalho para casa, quais seriam elas? Você seria esse menino ali que está ali laranjinha, vivenciando o mundo e prestando atenção em tudo? Ou será que você está mais aí para esse pai cinza que não está prestando atenção ao que acontece? Coisas novas acontecem todos os dias, mas muitas vezes a gente não está prestando atenção. E é porque estamos imersos a um mundo que nos pede pressa,
que dita uma lógica da produtividade a partir de um esforço contínuo. E a gente busca nos alimentar de vidas que não são nossas, quase como fugas da nossa realidade nua e crua. A gente passa o tempo inteiro correndo, 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 e correndo para chegar onde? Para chegar em que lugar? A quem vale esse nosso tempo, esse nosso olhar? O que nos é valor na vida que temos? Será que a gente tem prestado atenção nisso? Você já parou para pensar, por exemplo, quanto tempo você gasta acompanhando uma vida que não é sua? Quanto tempo você está direcionando para contemplar lugares que você gostaria de conhecer e esquecendo de observar o que está passando aí na sua frente? Assim como o pai do Alique, a gente só está seguindo, só está indo nessa roda que nos leva de um lado para o outro, de um lado para o outro. E nossa fuga vem sendo o quê? Esse olhar para a tela, esse olhar para o outro, como se a vida do outro fosse mais importante que a nossa, como se a vida do outro sempre tivesse algo muito mais legal do que a nossa. Mas às vezes não é bem assim. A gente só não está prestando atenção ao que está acontecendo. A gente está vivendo numa frequência que não é nossa. É uma frequência que vai nos tirando quase que esse magnetismo, né? Que a gente tem, que é próprio da vida, mas esse magnetismo vai nos puxando para fora, vai nos puxando para fora de nós mesmos. Estamos tão conectados em frequências desumanas que fica difícil achar até graça na árvore que floresceu ali na esquina. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente vê que está cansado, tá sim, eu concordo e muito, porque essa descarga energética que a gente anda vivendo vai sugando a nossa bio, a nossa vida, a nossa alma, isso porque é tudo num campo de energia, mas ainda porque a gente não se permite parar. Sabe? Essa é uma produtividade exagerada para responder a alguém, a essa vozinha que ecoa dentro da nossa cabeça, em forma de julgamento, em forma de não deixar com que a gente pare, que a gente precisa ou estar ali produzindo ou estar consumindo, consumindo por meio de telas, consumindo vidas que não são nossas. E tem uma frase que é muito interessante, que já é antiga, não sei se alguém aqui já conhece, que diz assim, que por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos valeram tanto. É nossa atenção que está sendo hackeada, que está sendo cada vez mais moeda de consumo, moeda de valor, sim. Mas quem disse isso não foi aquele postzinho do Instagram que você deve ter visto há pouco tempo, que dizia exatamente isso. Quem falou isso foi um senhorzinho chamado Nietzsche. E ele, lá em 1967, ele escreveu essa frase durante a terceira Revolução Industrial, em um momento onde a gente vivia uma revolução tecnológica, uma revolução da informática, da eletrônica e da internet. Esse cara, visionário, ele já pensou sobre isso e ele já dizia que essa nova barbárie ela estaria a acontecer. Só que nós estamos hoje em 2026. Olha quanto tempo isso já passou, quanto nós caminhamos e, de fato, a gente, por ser tão ativo, a gente está valendo muito. Só que a gente não está dando valor a nós mesmos, à nossa particularidade, ao tudo que a gente pode fazer. E o trabalho, antes que já era visto como esse lugar de aprisionamento do homem, ele passa a ser ainda mais aprisionante, porque, desculpe, aprisionador, né? Porque é nesse lugar onde a gente vive, que tudo gira em torno de trabalho, a dimensão das telas vem então ganhando maior valia, né? É nesse scroll infinito e onde tudo se passa, tudo corre e tudo está ali acontecendo para conquistar a nossa atenção. E se a gente for parar para pensar, em 2026 a gente tem comentado muito sobre como as telas, né, capturam a nossa atenção, ou mesmo o quanto isso é viciante, mas isso não é algo novo, né? Essa é uma manobra que já vem de muito tempo, dos estudos, inclusive da psicologia. Skinner, que é esse senhorzinho aqui, ele já tinha feito um experimento
onde o estudo da recompensa já trazia luz para essa interdependência do homem ao estágio de produção e ganho. Ou seja, o sistema onde ele pesquisa, ele é desse condicionamento operante, né? Ele vem nos mostrar que esse esforço positivo, esse reforço positivo, que é no caso que a tela nos dá para esse dia cansativo, para esse dia angustiante, né? Nos faz manter por mais vezes esse gesto ou essa ação. Ou seja, para quem não conhece, o Skinner, ele construiu essa caixinha, por isso tem um ratinho aí junto com ele, onde esse ratinho, toda vez que ele apertava um botãozinho, ele tinha uma recompensa. Ele tinha uma raçãozinha, ele tinha algo que ele recebia. Então, ele foi entendendo como esse mecanismo faz com que a gente repita as ações para ter algo em troca. E aí, nada mais, nada menos, é a nossa tela, né? A gente está cansado, a gente está estressado, para onde a gente recorre? Para a tela. A gente precisa de um humor, a gente precisa de um momento de viajar para fora do nosso próprio mundo. Para onde nós vamos? Para a tela. E aí nós vamos ficando como fechados, né? Nesse grande ciclo, nesse grande vício de dopamina, nessa sensação de que a vida é uma droga, dessa comparação e fuga que vem sendo, a gente entra então nas telas, e onde imaginamos para nós esse mundo, né? Esse mundo que não está ali na nossa presença. E tudo isso vem de uma reflexão assim que tá da nossa cara, gente. Eu tenho certeza que eu não estou falando nada aqui para vocês que vocês já não tenham visto lá nas propagandas, inclusive do Instagram, TikTok e mais. Mas qual é o nosso papel nisso tudo? Quais são as ações que você tem feito? Para brincar um pouco com esse movimento. Eu falei pra ela, você não pode fumar em ambiente de trabalho, entendeu? As pessoas não gostam, saco. Ela chegou na casa dela e ainda baforou na cara de uma arara azul que ela mantém irregularmente, né? Amor, a gente precisa conversar. Não é nada demais, não. A gente só precisa conversar mesmo, sabe? Eu e você conversar igual duas pessoas normais, olho no olho, ao vivo, em cores, assim, sabe? Conversar. A gente só se fala pro WhatsApp, você me manda mensagem o dia inteiro, áudio, sei lá o quê. Mas vai, conversa comigo. Você tá com um problema, Kátia? Amor, eu acho que eu não consigo mais falar com as pessoas. Meu Deus do céu. Oi, Kátia. Então, eu acho que você tá tão viciada em telefone, WhatsApp, Facebook, etc., que você não sabe mais socializar com as pessoas. Você esqueceu completamente como conversar com alguém assim, ao vivo. Sei, e agora? Agora não sei lá, fisioterapia, alguma coisa vai resolver isso aí. Fisioterapia. Faz o seguinte, vai falando aí no FaceTime e aí vira a cabeça aos poucos até falar comigo. Vamos ver se funciona, vai. Então, eu acho que isso tudo começou ontem. Meu Deus. Vou te levar pro hospital. Algum médico vai saber tratar disso. Deve ser uma doença. Kátia, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, acabou a bateria. Kátia, não brinca assim comigo. Gente, alguém, por favor, me ajuda. Minha mulher tá morrendo, eu não sei o que fazer, tá com falta de ar. Bem, gente, Porta dos Fundos, né? Trazendo aí essa reflexão. Nesse momento onde tudo passa pela tela, como que a gente consegue? Talvez a gente já esteja chegando um pouco nesse ponto, né? Onde a gente já nem consegue mais conversar com o outro quando ele está ao vivo. E esse é mais um convite, é só você procurar no restaurante, né? Quantas pessoas estão no restaurante ali, se predispuseram a sair de casa para comer algo em um lugar, mas aí tem que tirar foto do que estão comendo, tem que conversar pelo chat com 200 outras pessoas, ao invés de conversar com a pessoa que está ali na frente dela, né? E quando o excesso de telas ele fragmenta a nossa atenção, a gente não consegue estar inteiro em lugar nenhum. A gente fica assim, meio despedaçado, igual caco de vidro. A gente está no lugar, mas não está ao mesmo tempo. O cérebro humano ele é menos sensível a uma imagem em vídeo do que uma presença humana. Ou seja, quando a gente se distrai com o nosso smartphone, não é possível a gente conceder uma atenção tão plena assim para outra pessoa, porque é isso, a tela vai sempre estar ali capturando a gente. E quem fala isso é o Michel Desmouget. Ele é o autor da Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? Ele faz toda essa pesquisa, ele mostra para vocês
essa relação com as telas e da nossa dependência. Ele vai até nos lembrar que a nossa atenção, hoje ela tem sido menor do que do peixinho dourado. Para quem não sabe, o peixinho dourado, ele retém uma atenção maior do que 3 segundos. A gente já diminuiu a nossa atenção para isso. E por isso, tá? Os vídeos do TikTok são curtos, as músicas que antes tinham lá 7, 8 minutos, como Legião Urbana e Faroeste Caboclo, hoje as músicas, vocês podem ver, elas chegam a ter 2 minutos. 2 minutos de música. E estão lá nas paradas, nos top 10 do Spotify, né? O Spotify, ele lança uma nova música para você com microsegundos para reter a sua atenção. Então, tudo isso vem sendo programado para justamente levar a gente para esse lugar de consumir. Consumir sempre, consumir mais. E aqui tem um ponto muito importante, né? Se nós adultos estamos sendo levados a consumir nessa velocidade, você para pensar na criança. Quando ele está ali o tempo inteiro, mãe, mãe, pai, pai, vó, 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 ele está tentando também disputar essa atenção com as telas. Ele está tentando disputar essa atenção com tudo que está ocupando a sua mente. Trabalho, preocupações, cansaço, notificações. Tem um dado muito importante que, infelizmente, o Brasil hoje, ele ocupa 2%, o segundo lugar na posição do ranking mundial, com cerca de 56,6% do tempo que a gente passa, a gente está acordado frente às telas. Gente, isso quer dizer aproximadamente 9 horas e 32 minutos por dia gastos em dispositivos eletrônicos, seja em compras, em chats, em propagandas, e a criança vai sentindo tudo isso. Ela chama mais, ela aumenta o comportamento, ela testa limites, não porque ela quer te desafiar, mas porque ela está tentando te encontrar. E trazendo novamente questões de pesquisas, existe um experimento chamado Still Face, que é esse primeiro da tela. Tá? Esse experimento ele vem para trazer para a gente o quanto a criança precisa do olhar do adulto. E, se você procurar pelo nome na internet, você encontra direitinho, mas a cena é essa mãe, primeiramente sorrindo, chamando graça, a atenção desse bebê. Esse bebê, óbvio, trazendo, né, dando retorno para essa mãe. De repente, ela fecha o rosto, para de se expressar e não emite mais nenhum movimento. Esse bebê luta pela atenção dela, para chamar a atenção, para sorrir, para ter um retorno. Ele entra em angústia, rapidamente ela volta, abraça, beija, mas é para trazer a ideia de que a outra cena que tem aqui embaixo, né, que eu estou mostrando para vocês, ela acontece no dia a dia. Esse bebê, ele tenta também chamar a atenção dessa mãe, mas que está no telefone. Eu não estou dizendo que a gente tenha que parar de usar o telefone como adultos. Crianças, sim. Mas como adultos, quando a gente está nessa relação com a criança, será que o telefone precisa estar ali? Em que momentos, efetivamente, você pode deixá-lo de lado, sabe? Dar limites para um outro adulto que está do outro lado da tela. Será que tudo é tão importante? Será que tudo precisa a gente estar respondendo ao tempo inteiro? Será que não é momento da gente pausar e dar atenção para a criança? E eu quero te dizer uma coisa que é muito importante, gente. Isso tudo não é falta de amor, como eu comecei dizendo lá atrás. É um sistema que vem sequestrando dia a dia a nossa atenção. Mas quando a gente entende isso, a gente para de se culpar e a gente começa a se responsabilizar. E é aí que a gente para pensar que os vínculos humanos não podem mais ser tratados como descartáveis. A gente não pode entender que tudo isso que está acontecendo, e a gente anda dizendo que essa geração é nossa responsabilidade, que está perdida, porque no final o seu filho ele vai imitar aquilo que você está fazendo e ele vai lembrar de você pelo que você fez, pelo que você, na verdade, pelo que ele sentia a partir do que você fazia com ele, entende? Vou voltar até nesse ponto. Não é o que você faz para ele, é o que ele sente quando está aí com você. Porque você pode estar comprando um mundo de coisas, pode estar proporcionando viagens e passeios maravilhosos, mas se ele não estiver sentindo você conectado, você verdadeiramente
com esse vínculo estabelecido com ele, essa lembrança talvez se perca, e se perca até para você, porque você vai estar muito cansada tentando entregar tudo, e na verdade isso não está sendo bem vivido entre vocês nessa relação. Mas ok, Amanda, chega de falar de tanta tragédia, né? Chega de falar de tanto problema, e eu vou te chamar aqui para entender o que a gente pode então fazer agora, né? Essa conexão cérebro-coração, ela é muito importante, né? No coração há ali neurotransmissores que só existem ali. O coração é o primeiro órgão a ser gerado quando a gente vive. Então, quando a gente para um pouquinho de só pensar, né, do cérebro, onde a gente tenta se conectar e trazer estudos e tudo mais, e começa a sentir um pouco mais, acho que ali já é um grande movimento que a gente vai fazer na nossa vida. E trazendo novamente aqui o peixinho, a gente precisa voltar a respirar, sabe? Fazer uma respiração longa, profunda, uma respiração que nos conecte, e entender que nas brechas do cotidiano é que vão surgir possibilidades de transformações. Não são as minhas brechas, são as suas, são do seu dia. Lembra aquela lista que eu te provoquei a fazer lá no início, das 3 coisas que você pode contemplar ou contemplou durante o dia e anotá-las? Né? Existem uma frase de um livro infantil que são as 3 coisas que a lagarta pode fazer antes que ela vire borboleta. Sabe, nessa metamorfose da lagarta, o que mais você pode estar fazendo antes de poder desabrochar, antes de poder então enxergar esse mundo de um outro jeito nessa relação? Eu vou pedir para você resgatar rituais simples. Dá só uma espreguiçada antes de pegar no celular ao acordar. Talvez possa ser isso. Talvez possa ser se permitir dar uma grande gargalhada de algo divertido que você fez ou que seu filho fez. Desculpe, tá, gente? Voltei aqui. Valorizar o brincar livre. E o brincar onde você está ali na presença com seu filho, sem dispositivos eletrônicos, sem outras tecnologias materiais, aquela pazinha, ou aquele pique, ou aquela caminhada, se o seu filho é mais velho e já não quer mais brincar com coisinhas, mas caminhar, conhecer. Esse brincar também é do adulto. A gente brinca quando brinca de correr, quando a gente brinca de quem vai chegar primeiro, seja ele a faixa etária que você tenha. Valorizar o nosso brincar é um resgate da nossa emoção. Criar territórios de encontro, né? Bem, você tem a sua família, vocês podem combinar que toda quinta-feira será a quinta-feira dos jogos à noite, ou vai ser na terça, enfim, que você tenha algo que você constitui que seja da sua família, que você não precise de telas para estar junto. Vamos assistir um filme. O filme tem tela, tudo bem que tem uma discussão depois, mas busque algo que gere somente presença. Os jogos analógicos ainda existem, gente. Tem muitos jogos de tabuleiros que vocês podem, então, usufruir em família. E esse território do encontro, ele é muito importante. Poderia até esticar isso para adultos do seu trabalho, né, seus amigos. É algo que vocês possam fazer sem telefone. E reaprender a escutar. Reaprender a escutar o outro, a ouvir o que o outro tem a dizer. Esses pequenos pontos vão nos levar, então, a ser um bom ancestral. Porque o que essa geração precisa é que nós possamos, então, entregar para eles todos esses rituais, todas essas presenças, para que eles possam aprender e, então, poderem ter a oportunidade de fazer diferente. Porque essas ações, elas não são lá grandes revoluções tecnológicas, são revoluções humanas, silenciosas e muito potentes. Para fechar, eu queria dizer para vocês assim que o maior legado não é a tecnologia, ele é o vínculo, tá? Se lá no início eu trouxe para vocês Michelangelo trazendo um celular, a gente agora estou trazendo essa provocação da nossa criação a partir das máquinas, das IAs. Mas essa eu vou deixar então para a próxima aula, na aula 2, onde eu vou aprofundar mais esse tema, trazendo dados, trazendo pesquisas
e um conteúdo bem interessante para a gente estar pensando. Mas faz aí, faz sua lista. E se você puder, escreve para mim aqui o que você conseguiu refletir sobre esse encontro, com esse módulo, e até se você conseguir observar algo no seu cotidiano aí que você pode mudar, tá bem? Esse comentário pode fazer sentido para mim, mas também pode fazer sentido para muitas outras pessoas que vão estar assistindo essa aula. Meu obrigado e até a aula 2.